porque é uma pergunta: como saber se sou cheio do Espírito Santo? Essa é uma pergunta interessante. Como é que eu posso ter certeza que o Espírito Santo está em mim e que eu realmente sou cheio ou cheia do Espírito Santo? É um desafio, porque os textos existem muitos, mas eu quero começar hoje apenas abordando Atos dos Apóstolos, capítulo 2 de Atos. Então, o que a gente vai tentar aqui iniciar uma jornada, né? Nesse conhecimento vai servir tanto para os novos que estão chegando na igreja, como para os pastores que também precisam aprender para repassar e também experimentar em sua própria vida. Então, aquilo que nós vamos ver aqui serve para todos nós, inclusive para o bispo, certo? Vai ser como uma vara de medir, vai ser como um termômetro, vai ser como uma régua, vai ser como um checklist para a gente ticando: ó, está, isso eu tenho, isso eu tenho, isso eu não tenho. Vai ser mais ou menos assim, tá bom? Então vai ser bem interessante. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Essa expressão, ser cheio do Espírito Santo, está na Bíblia. Não precisamos traduzi-la, porque ser cheio do Espírito Santo, você pensa num copo com água, numa vasilha com água. O que é uma vasilha cheia? Ela está com água até a borda. No caso do Espírito Santo, transborda. Mas vamos pensar no normal, né? Um copo, você enche com água. Quando você não tem mais espaço ali, você diz: está cheio. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é basicamente a mesma coisa. Ele encheu tanto você que não tem mais espaço para nada. O que é o nada? Você. O Espírito Santo encheu tanto você dele que você tem menos espaço, ou zero espaço para você mesmo. Isso não significa que está anulando a sua identidade, isso não está lobotomizando você, isso não está destruindo o seu potencial como pessoa, como ser humano, nem está tentando bloquear a sua natureza ou seu ser enquanto pessoa. Ao contrário, quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais potencializado você é. Aleluia, glória a Deus. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, melhor as suas ideias. Amém. Quanto mais cheio do Espírito Santo você está, mais criativo você se torna. Amém. Quanto mais cheio do Espírito Santo você fica, mais de Deus está fluindo em você. Aleluia. Então é uma coisa boa. Quem é que não quer? Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais você se parece com Jesus. Você quer isso ou não? Sim. Ok? Então, como saber se sou? Se o Espírito Santo está em mim. Eu nasci de novo, eu me converti, eu aceitei Jesus. O Espírito Santo, o pessoal diz que o Espírito Santo passou a morar em mim. Eu nem vi. Não sei como ele entrou. Ele não pediu licença, ele não bateu na porta, eu não ouvi nada. Eu levantei a mão lá, alguém orou por mim, disse: o Espírito Santo está em você. Eu dormi tranquilamente. No outro dia eu acordei, fui trabalhar, dei uma olhada no espelho, continuava do mesmo jeito que eu era ontem, com a mesma aparência, não mudei nada. Como é que o Espírito Santo está em mim? Como é que uma outra pessoa entrou em mim? E se uma outra pessoa entrou em mim, uma outra consciência entrou em mim? E essa consciência que entrou em mim faz o quê? Qual é o papel dela dentro de mim? Como é que ela muda a minha forma de pensar? Como é que essa nova consciência que agora habita junto com a minha, influencia a minha? Beneficamente, negativamente? Como é que ela faz? Estão entendendo, gente? Quanto mais do Espírito Santo dentro de você, o Espírito Santo é uma pessoa. Tem pensamento, tem vontade, tem desejo, fala, pode ser resistido, influencia, ele faz uma série de coisas. Ele é Deus morando em você.
O Espírito Santo fez com que o templo de Deus mudasse de endereço, e o templo de Deus, como era construído lá nas escrituras hebraicas, o templo era um local físico, onde os sacerdotes faziam sacrifícios, onde tinha uma série de coisas, canto, música, buzina, sangue para lá, sangue para cá, sopro para cá, esponja para lá, oferta para cá, comida para lá. Era uma multidão de gente, tanto nos bastidores como no dia a dia, 3 vezes ao dia, todos os dias, sem feriado. Época de festa era pior, porque época de festas eram 7 dias de festas, aí o trabalho se multiplicava para essa turma do sacerdote, e o templo fervilhava de atividade, de ações. Esse templo foi fechado por Deus na morte de Jesus. Aí o véu que separava o lugar mais sagrado, que era o símbolo da própria presença de Deus, o véu rasgou. Significa que o sumo sacerdote não podia mais entrar, perdeu todo o sentido do templo, do tabernáculo, e o povo ficou olhando para um lado para o outro, e agora? Atos no capítulo 2, o Espírito Santo veio e mudou o endereço do templo. O templo agora é o coração de cada um que crê. Aleluia! O templo agora, o templo de Deus, o lugar onde a Shekinah de Deus habita, sou eu que creio em Jesus. A minha vida, o meu corpo se transformou no próprio templo vivo de Deus. Não é mais um templo construído por pedras engastadas, caras, fortuna, caríssima. Não é um templo mais construído com madeira revestido de ouro, mas é um templo vivo, de carne humana, revestida de Espírito, habitada pelo Espírito. Aleluia! No dia que você aceitou Jesus, Deus simplesmente chancelou aí, você não viu o que aconteceu, mas Deus colocou um carimbinho e viu assim, ó, templo de Deus. Você anda e os demônios vêm, os anjos vêm, a turma que tem as visãozinhas, que vê as coisas, tá? Eles veem um negocinho em você que brilha, que não sabe o que significa, tem um selinho aí, templo de Deus. Aleluia! É incrível! O templo de Deus mudou de endereço. Diga, sou eu. Sou eu. Você fala com vontade. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus sou eu. Com vontade. O templo de Deus sou eu. O templo de Deus sou eu. Você é o templo de Deus. O Espírito de Deus mora em você. Aleluia. E aí, se o Espírito de Deus mora em você, o Espírito de Deus quer encher você. Quanto mais do Espírito Santo, menos do pecado. Quanto mais do Espírito Santo, menos da velha natureza. Quanto mais do Espírito Santo, menos do seu ego. Atos no capítulo 2. Atos no capítulo 2, versículo 4. O texto diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a estar pregando também, e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Esse texto é cheio de polêmicas entre os teólogos. Não é o caso aqui, não tem interesse em polêmica de teólogos. Aqui foi glossolalia, foi línguas de outros idiomas, porque as pessoas chegaram ali de várias nações e começaram a dizer: eles estão falando das grandezas de Deus no idioma da nossa própria nação, das nossas línguas maternas, e essas línguas poderiam ser aprendidas, mas nesse caso aqui não foram. E outra coisa que é um fato: os discípulos, os 120 homens e mulheres que estavam ali, graças a Deus nos separou homens e mulheres aqui. Tanto homens e mulheres receberam o mesmo Espírito e todos falaram as mesmas línguas. A igreja já começou revolucionando o negócio, dando a todos a mesma coisa, dando a todos a mesma possibilidade. E aí eles falam em línguas que as outras nações conheciam, mas os discípulos que estavam ali não conheciam.
O outro fato importante é que, ainda que essas línguas, parto, medo, elamita, árabe, romano, qualquer outro idioma, gregos, qualquer outro idioma que fosse mencionado ali, provavelmente 14 ou 15 idiomas diferentes que eles estavam falando, mesmo que esses idiomas pudessem ser aprendidos em escola e não precisassem do Espírito Santo, essas pessoas que estavam ali em Atos capítulo 2, nenhum deles aprendeu na escola aqueles idiomas e nenhum deles sabiam que estavam falando idiomas que as outras pessoas entendiam. Foram as outras pessoas que entendiam que chegaram lá dizendo o que eles estavam falando, mas eles não sabiam o que eles estavam falando. E aqui o outro grande fato é esse: ainda que fossem idiomas, se fosse latim, grego, chinês, mandarim, inglês, francês, seja como for, africano ou qualquer outro idioma que possa existir aí, ainda assim, esse idioma foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo. Esse fato não pode ser negado. Mesmo que o dom de línguas tenha sido um idioma conhecido e um idioma que pode ser aprendido por uma escola, ainda assim, essas pessoas receberam estes idiomas sem saber que eram, de forma sobrenatural. Então o Espírito Santo, quando ele dá, é sobrenatural. É a primeira coisa que a gente tem que saber. Como é que eu sei que sou cheio do Espírito Santo? Quando eu sou cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo libera dons. Essa é a parte que eu coloquei logo essa, porque o pessoal gosta mais dessa. Fala em língua, mistério, não sei o que, parará, dom de cura, de milagre, de ver o paralítico andar. Eu quero ver o paralítico andar, o fogo descer, não sei o que, e pôr a mão sobre o enfermo, ele ser curado. É bonito, gente, é maravilhoso. É um negócio quando o Espírito Santo te dá dom de cura, de milagre, de fé especial, aquela coisa toda. Você fica desesperado de língua, de profecia, é uma maravilha. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo libera dons. Agora cada um vai ter o dom de acordo com o que o Espírito Santo determina. Ninguém vai ter o dom igual ao outro. Ok? Tá bom? Há muitos dons, muitos dons. Há uma lista de pelo menos 27 dons. E não apenas 9. São 27 dons que o Espírito Santo pode liberar. São múltiplos de 9, mas são 27 dons. Pelo menos no geral que a gente descobre na Escritura, principalmente no Novo Testamento, a gente vê o número de 27 dons que o Espírito Santo pode liberar. Então, o Espírito Santo pode liberar dom na sua vida. Aqui vem a segunda forma, a segunda maneira de eu saber se eu estou cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está em mim mesmo. O que acontece comigo? Não é que eu vou simplesmente orar, o lugar vai tremer e eu vou ser cheio do Espírito Santo. O resultado, esse aqui não é o resultado. Isso aqui é a circunstância. O resultado ainda está no versículo 31. E anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Tudo isso aconteceu com eles. O resultado foi que eles anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Quando você está cheio do Espírito Santo, você é impulsionado a pregar a palavra de Deus. Aleluia. Você ora, o lugar pode tremer? Sim ou não? Pode, mas isso não é a essência. Quando você é cheio do Espírito Santo, o teu desejo é de falar de Jesus para outras pessoas. É de ganhar almas, é de proclamar a palavra de Deus. Terceiro lugar, no Atos, no capítulo 7, versículo 55, Estevão pregou que só fez milagres extraordinários, calou a boca da turma toda que estava ali, que ninguém podia resistir à sabedoria com que ele falava, e o pessoal fica tão irritado com ele que querem matar Estevão e levam para um lugar onde ele vai morrer mesmo apedrejado. Estevão era diácono da igreja, cheio do Espírito Santo, cheio de poder, cheio de unção, cheio de sabedoria. E aí, quando ele está morrendo, sendo apedrejado, o versículo 55 diz: mas ele, o camarada está morrendo, sendo apedrejado e está cheio do Espírito Santo. Os camaradas estão morrendo, está apedrejado, morrendo, recebendo pedrada, vai ter traumatismo craniano, vai morrer de traumatismo craniano.
O seu cérebro vai, sua cabeça vai abrir de pedradas, e ele está cheio do Espírito Santo. E aí o que acontece quando ele está cheio do Espírito Santo? Ele olha para cima, fixa os olhos no céu, e o que acontece? Ele vê a glória de Deus, e ele vê Jesus sentado à direita de Deus. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, não importa o que aconteça com a gente, a nossa visão espiritual se abre. Quando você está cheio, como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? A sua visão espiritual começa a se abrir. Você começa a ver as coisas melhor. Você começa a ter discernimento das coisas. Você começa a ter discernimento do mundo espiritual. Você começa a ter discernimento da guerra espiritual no qual o mundo está. E você também, mesmo que não pediu para estar, está. Você começa a fazer distinção das coisas mais novas, começa a fazer distinção daquilo que assiste, daquilo que ouve, da frase que ouviu alguém falar, de um vídeo que assistiu e diz: "Não, isso não é de Deus". A tua visão começa a abrir e diz: "Olha, isso está errado, isso não é bíblico, isso não é espiritual, isso não glorifica a Deus, isso não exalta a Deus, eu não vou perder meu tempo mais com isso". Porque quando você está cheio do Espírito Santo, tua visão se abre. Você começa a discernir as coisas, a ver o que você não via antes. Estava escuro, estava obscurecido, você não entendia, você não enxergava nada. Olha, gente, todos nós já passamos por isso. A gente começa a perceber: meu Deus, como eu não via isso antes? Eu fazia isso, eu gostava disso, eu dava risada disso, eu curtia isso, eu assistia isso, eu cantava isso, mas, meu Deus, era isso? Quando a sua visão espiritual se abre, o seu entendimento espiritual se abre, você tem vergonha do que você dava risada antes, você tem vergonha do que você curtia antes, você tem vergonha do que você acreditava antes, você tem vergonha do que você falava antes. Esse, meu Deus, não dá para fazer isso. Você tem vergonha do tipo de jogo que você jogava antes. Quando você tem discernimento espiritual, você diz: como é que é? Peraí, essa não é minha identidade, não. Eu sou nova criatura. E eu não posso mais me ajustar com isso. Vou jogar outra coisa. Discernimento espiritual. A sua visão abriu, você diz: não dá mais. Essa música não dá mais. Esse estilo de música não dá mais. Fala, Deus. Por que não dá mais? Não é porque eu sou crente, é porque a minha visão se abriu. Eu enxergo o que eu não enxergava antes. Agora eu vejo o mal que está por trás e alimentava isso que eu não sabia. Ok? Sim ou não? Vamos para Atos, eu fui para 7, volte para o capítulo 6. Atos 6, no versículo 3, eu tenho que ir embora. Como é que eu sei que eu estou cheio do Espírito Santo? Gente, só uma pessoa cheia do Espírito Santo pode servir na igreja, nas funções, no que a igreja precisa. Ser cheio do Espírito Santo é essencial para ser líder na igreja. Ser cheio do Espírito Santo é condição essencial para você ser líder na igreja, exercer liderança. Não é um cabedal de estudos que você apresenta, não é um cabedal de formações que você apresenta. A primeira coisa que a gente vai buscar em você é se você é cheio do Espírito Santo, de sabedoria e de temor de Deus, se você respeita Deus. Essa é a tua patente, essa é a tua identidade. Chegou assim, está valendo. Aí eu não sei ler nem escrever. Nesse caso nem importa, se está cheio do Espírito Santo, cheio de fé, cheio de vida santa, que busca ao Senhor, tem temor ao Senhor, está valendo. Amém? Vamos culpar ali, né, que essa pessoa tem condições, é fiel. Atos 6,3. Olha o que Pedro, os apóstolos, dizem para a igreja na hora de escolher os diáconos: escolhei, pois, irmãos, entre vós 7 homens, em primeiro lugar, de boa, good reputation, boa reputação. Que mais? Cheios do Espírito Santo. Que mais? E de sabedoria, aos quais conceituamos sobre esse importante negócio. Sabe qual era o importante negócio? Levar comida para quem estava precisando.
Olha o importante negócio: servir aos irmãos mais pobres que estavam precisando de alimento. Precisava ser cheio de sabedoria, de boa reputação do Espírito Santo. E isso é um importante negócio. Você vai dizer assim, o quê? Toda essa excelência para fazer um servicinho desse no dia de hoje? Meu filho, porque quem é excelente no servicinho, Deus colocará no servição. Amém. Quem é excelente na coisa pequena e é melhor naquilo que faz, por menor que seja, o melhor, o maior virá. Amém ou não? Está entendendo? Então não despreza porque é um negocinho. Nossa, está exigindo tanto. É segundo grau, é não sei o que, é curso, é não sei o que, parará. Tem que fazer não sei o que, de tantas horas, não sei o que, pagar tão pouquinho para fazer só isso aí. Não quero não, você quer. Porque esse é o treinamento de Deus na sua vida. Começa assim para você ser treinado. Jovenzinho, não começa querendo ser o bilionário do Vale do Silício, não. Aliás, o Vale do Silício, está fracassando. O Vale do Silício está tomando uma bomba feia. Tá bom? Então, não queira ser logo de cara a pessoa mais famosa, mais conhecida, mais rica do mundo, não. Começa de pequenininho. Começa uma coisa assim, começa arrumando o teu quarto, começa arrumando tua cama, começa limpando o lugar onde você dorme, aleluia, arrumando a estanteria, dá Deus Pai, ajudando a lavar uma louça, porque tu come, tua mãe faz comida, paga comida, 200 anos, tu não faz nada, só suja e joga. Pra mim o pior de tudo é jogar o prato dentro da pia, com o resto de comida e tudo, não tem coragem nem tirar, pra pôr esse pecado. Começa a fazer a coisa certa, tá? Mas você não faz nada, filho, você não faz nada, filha, pelo amor de Deus, começa a ser excelente nas tuas próprias coisas. Começa a organizar o teu dia, começa a organizar os teus livros, começa a organizar as tuas roupas, dobra a roupa do guarda-roupinha que você tem. Eita Deus! Olha, quando você começar a fazer isso, você vai sentir um senso de realização e de satisfação tão grande, vai assim, nossa, fui eu que arrumei? Vai ficar cheio do Espírito Santo na hora, vai falar mistério na hora. Eita, eu senti um arrepio de Deus. É Deus dizendo muito bem, certo, bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Então, até para aí a pessoa vem desarrumado como é em casa, desorganizado como é, sujo, não escova o dente, não usa perfume, não arruma os cabelos, desgrenhado, joga as roupas pelos cantos, não estende a toalha, aí quer ser autoridade na igreja, porque unção. Oi? Deus te deu unção, coisa nenhuma, você que está pensando que Deus te deu alguma coisa, Deus está olhando assim, vai assim, eu não dei nada não, é engano. Volta e corrige as coisas no teu quarto. Amém. No teu quarto. Amém? Os jovenzinhos, os mais velhos, por favor, né? Depois de velho tem mania, vamos dar uma mudadinha aí, porque tem mania que irrita. Tá bom? Não é porque tenho 50 anos, não faço a vida toda assim. Você por acaso é Gabriel? Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. Não, filho, você muda também, porque olha, ninguém suporta velho chato fazendo a mesma coisa e não muda nunca, e só piora. Não, pelo amor de Deus, tá mais velho também, pega para você também. Mania se muda, mania é hábito, muda o hábito. Amém? Mania é hábito, tá? Porque eu estou velho, não tenho mais tempo para aprender, não. Você não morreu ainda, enquanto a vida lá esperamos. Vamos encerrar. Outra situação, vamos para Atos no capítulo 13. Vamos encerrar. Atos 13, versículo 52. Os discípulos, porém, estavam cheios de alegria
e do Espírito Santo. Atos 13, 52. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Se você for uma pessoa alegre. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, esse enchimento do Espírito Santo aumenta a endorfina. A endorfina é o hormônio da felicidade. Quanto mais você produz endorfina, mais alegrinho você fica. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, o nível de endorfina aumenta. Então, você fica mais alegre. Como é que eu sei que eu tenho o Espírito Santo? Se eu não sou uma pessoa carrancuda, se eu não sou uma pessoa sempre com a cara fechada, se eu não sou uma pessoa que nunca sorriu, que eu não tenho humor, não tenho bom humor, eu sou sempre fechado, nunca consigo dar risada, nunca acho engraçado nada. O que tem de engraçado nisso? Tem, filha, mas é engraçadinha. Não precisa ser piada indecente, mas tem tanta piada bonitinha. Ainda tem tanta coisa engraçadinha, tem tantas coisas que você pode ver, nossa, coisa linda, humor, você sorri, alegria. A endorfina aumenta, mas tem gente que está tão travado que a produção de endorfina tem que ser na manivela. O Espírito Santo tem que começar a quebrar isso aqui, jogar assim um HD, jogar um olhinho, Sabe aqueles portão de filme que nunca foi aberto, quando abre, começa a ver, e sobe a fumacinha, e sobe aquela fumacinha, porque o negócio está tão preso. Tem gente carrancuda que quando o Espírito Santo começar a dar alegria, vai sair fumaça. O que está acontecendo? Quando você está cheio do Espírito Santo, você sorri. Glória a Deus! Endorfina lá em cima é sinal de que o Espírito Santo está aí dentro de você. Está alegre. Gente, há momentos que você vai ficar triste, sim, vai chorar, sim, vai ficar cabisbaixo, sim. Tem momentos que você vai realmente vai ter esses momentos difíceis, diagnóstico ruim, alguma coisa que vai deixar você triste, meio abatido, sim, é momentâneo, mas o natural é a alegria. Aleluia. Estamos em tempo de alegria? Glória a Deus. Deixa eu me falar uma coisa. Aí a gente sai de Atos, é o último texto, na verdade. A gente sai de Atos e vai para Efésios, no capítulo 5, que é o texto mais famoso sobre o cheio do Espírito Santo. Efésios 5, 18 diz assim, seja cheio do Espírito Santo. Todo mundo fala isso. Seja cheio do Espírito Santo. Eu tenho que ser cheio do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, no qual a devassidão nem contenda. Sejam cheios do Espírito Santo. Mas esse texto é um negócio dentro de um contexto maior. Como é que eu sei que eu sou cheio do Espírito Santo? Efésios capítulo 5. Nós vamos começar do versículo 18. Você só sabe que você é cheio do Espírito Santo de verdade quando você começa a perceber que você está manifestando a verdadeira espiritualidade. Há uma falsa espiritualidade, sim, e há uma verdadeira espiritualidade. Eu tenho que olhar o relógio. Quando nós manifestamos a verdadeira espiritualidade, aí eu posso ter certeza que o Espírito Santo está em mim. E essa verdadeira espiritualidade começa aqui em Efésios 5, 18 e vai até o final. Só que é um conjunto de coisas, não é um texto. 18 diz, não se embriague com vinho, por isso leva a devassidão, a pessoa fica imoral. A pessoa que bebe fica imoral. Ela tira roupa, ela faz bobeira, fica devassa. E não se embriaguem com vinho, porque isso leva a devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. É você quem se deixa encher. Você não tem poder de se encher. O que você faz é se abrir para que Ele te enche. Não é que você se enche, eu vou beber com o Espírito. Não, você não tem condições de fazer isso. É que você diz, Espírito me enche, e o Espírito começa a encher. Espírito Santo, eu quero mais, Ele te dá mais. Espírito Santo, eu me abro, Ele te enche mais. Espírito Santo, eu quero mais, e Ele te dá mais. Quando você se deixa cheio do Espírito Santo, mais Ele se alegra e mais Ele enche você. Glória a Deus. Deixe-se ser cheio do Espírito. E aí vem as manifestações.
da verdadeira espiritualidade. Quando eu estou cheio do Espírito Santo, gente, eu falo em salmos, hinos, cânticos espirituais, eu canto, louvo ao Senhor, vem o louvor, vem a adoração, vem os cânticos espirituais. Versículo 20, eu vou dar sempre graça, eu sou uma pessoa grata, eu não sou uma pessoa ingrata. O segredo é a gratidão. Tem até livro com esses títulos, tem vídeos dos camaradas que nem cristãos são, dizendo assim: olha, você tem que ser grato. Oh, gente, está na Bíblia há muitos anos, tem 2000 anos que a palavra de Deus ensina isso. Esses caras não estão falando nada de novo, está falando coisa velha, que nós já sabemos. A palavra de Deus, Efésios 5:20 diz: dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenha gratidão na vida. Seja uma pessoa grata, agradeça a Deus por tudo, até pelo negativo que você não está entendendo. Seja grato. Versículo 21. Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Você se sujeita ao irmão, você considera o outro melhor que você. Você não acha que você é melhor do que o outro. Você não empina a cabeça, você não é arrogante, você não é emproado. Emproado é o galo. Emproado, Isaías usa a expressão emproado. Você não é emproado como um galo, levanta a cabeça e não olha para o chão e acha que ninguém existe mais ali a não ser você. Você é uma pessoa que considera os outros também importantes, iguais a você, e você, se precisar, se submete a eles por causa de Jesus. Aleluia. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 22, aí vem as irmãs. Esposas, aleluia, glória a Deus. Cada uma de vocês, não gosta não, né? Se sujeite ao vosso marido, ao próprio marido, como você se sujeita ao Senhor. Você não tem que se sujeitar à autoridade. Olha, Paulo está dizendo: você não sabe que tem que se sujeitar às autoridades? Todos nós, homens e mulheres, sim, temos que nos sujeitar às autoridades. Você não sabe que tem que se sujeitar um ao outro por causa do temor de Cristo? É natural que você se sujeite ao marido. Quem entende a sujeição bíblica, o ceder espaço, compreende, o entender a missão do outro, compreende, o papel do outro, compreende o que a Bíblia diz. Porque se você se submete ao Senhor, não há nenhum problema você estar submetida, no bom sentido, né? na expressão bíblica coerente, sujeita ao seu marido. Não é escrava, já falamos aqui na semana passada, não é capacho dele, não é saco de pancada dele, nada dessas bobagens aí, né? Versículo 23, porque o marido, meu filho, não é porque eu tenho filhas, bispo tem filhas, e eu só tenho meninas, que eu não tenho que falar que os maridos são cabeça. Os maridos, é a palavra de Deus, o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja. O próprio Jesus é o salvador do corpo. O cabeça salva o corpo. E aí ele pega isso aí, versículo 24: como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeita em tudo ao seu próprio marido. Maridos, graças a Deus, uma criança de glória a Deus, aleluia. Ei, glória a Deus, aleluia. 25, marido, pega para os machão também. Maridos, cada um de vocês ame a sua esposa, como também Cristo amou a igreja. Aí pegou pesado: eu vou amar minha mulher como Jesus amou a igreja. Rapaz, eu não consigo não. Mas tem que ser, como tem que ser, filho. Como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Quem se sacrifica é o marido. Eita. Como Cristo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesma como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo. Como ama o próprio corpo. Quem ama a esposa ama a si mesmo. Eita Deus, porque ninguém jamais odiou seu próprio corpo. Ao contrário, quando você está com fome, você quer comer. Quando você está com sede, você corre para beber água. Você cuida do seu corpo. Você é homem, macho, marido. Se você cuida do seu corpo, tem obrigação de cuidar da esposa. Aleluia. Da mesma forma como você cuida de você. Alô? Ao contrário,
vida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque o homem deixará o seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Quem deixa o pai e a mãe é o homem, não é a mulher. Quem deixa o pai e a mãe é o homem, não é a mulher. A mulher normalmente fica apoiada por todos os outros, mas é o cara que sai. É o cara que deixa a mãe, é o cara que deixa o pai, é o cara que vai lá na ponta para construir a sua família. Mas a mãe tem a mulher tem a rede de apoio da família dela todinha por trás. É o que é pior, é porque a rede da família todinha está apontando para o cara. E o cara está aí, o que é que eu fiz? Você não pode fazer isso, porque não sei o quê. E vem a sogra, vem a mulher, vem as irmãs, vem as cunhadas, vem tudo para cima do cara. E o cara sozinho não tem defesa nenhuma. Mas esse é teu papel, cara. Glória a Deus! Tem que aguentar o tranco, meu filho. Tu aguenta, irmão. Olha só, eis porque então o homem tem que fazer isso. 32 ele diz: grande é esse mistério. Grande é esse mistério. Mas eu me refiro a Cristo e a igreja. No entanto, também quanto a vocês, cada um ame a sua própria esposa como a si mesmo, e que a esposa respeite o marido. O Senhor me deu uma revelação hoje. Eu falei assim: é mesmo? É. Quem ama é o marido, a esposa respeita. Gostei, sabe? Gostei. É bom eu saber disso. Eu gostei também. Como é que o marido ama em Efésios? Com atos, ações. O marido não ama dizendo: oi, amor, eu te amo. Lembrei do teu aniversário, trouxe um presentinho hoje. É bom que você lembre do aniversário. É bom que você leve o presentinho, mas não é por causa disso. Não é assim que você declara seu amor por ela. Efésios diz que o homem declara o amor por sua esposa quando ele se sacrifica, quando ele cuida, quando ele faz o que tem que ser feito para cuidar dela e suprir e sustentar a vida dela. Esse é o papel dele. Ele a ama com ações. Mas o que é que a Bíblia espera da mulher? Respeita o cara. Não sai apontando o dedo na cara dele, não sai dando conselho de cunho pessoal que não tem nada a ver, não sai dizendo para ele o que ele tem que fazer, o que você acha que ele tem que fazer. Você respeita ele, porque esse é o teu papel, respeitá-lo. Porque esse cara trabalha e se sacrifica por você. Aliás, ele tem que fazer. Se ele não fizer, por favor, chama aqui o culto dos homens, manda ele para quarta-feira. Isso mesmo, meu amor. Manda ele. Soltaram ela, não conseguiram segurar. Deixa ela vir, deixa ela vir. Deixa ela vir que eu pego ela. Amém? Amém? E os menininhos vai aprendendo. Quando namorar, tem que ser macho do mesmo jeito. Tem que pagar a saidinha. Tem que pagar o cinema. Tem que pagar a comida. Tem que pagar o Uber. Não, a gente tem que pagar o médico. Não, a gente divide. Minha querida, eu não aprendi assim. Minha querida, eu sei que você é uma pessoa independente, você tem potencialidade, que você ganha seu dinheiro, você ganha até mais do que eu. Eu sei que você é poderosa mesmo, mas eu não aprendi assim. Eu pago. Glória a Deus. Alguém tem glória aí? Amém? E quando você estiver namorando, vai fazer o noivado, segura a onda. Que vai tanta perguntinha, é tanto defeitinho que vão achar em você, mas você agora aguenta, você vai casar. Depois de casar, ninguém tem nada a ver com o teu defeito, você só se conserta depois. Cuidado, porque a mãe, o pai, a família toda está olhando por você. Ah, sabe que ser homem assim? Não vem casar, então não casa. Para ser homem assim, então não quer. Então não fique por aí ficando com mulher, indo de baile em baile, beijando tudo quanto é boca, tentando conquistar qualquer mocinha na igreja. Fique solteiro e segura a tua onda. Seja macho de verdade. Amém? Você não quer mulher? Mulher custa. Dá trabalho. Mulher custa, dá trabalho. Mesmo as que são independentes e trabalham. Diga para a mulher independente que trabalha que você não vai pagar a conta da
Luiz, dá para me ajudar o quê? O que aconteceu? Ela vai estranhar. Ela é estranha. Ela é estranha, dizer, meu filho, dá teus pulos porque meu dinheiro está contado. Meu dinheiro tem projeto. Se eu não tenho, eu tenho. Mas se eu gasto o dinheiro da casa todinha, é água, luz, telefone, comida, feira e tudo. Você não sabe quanto custa nada. Eu que pago tudo. Não faz mais que o seu papel. Você diz a ele, Jesus. Não faz mais que sua obrigação. Ou como o pai de um amigo meu ali falou assim: o menino lavou o carro do pai, fez tudo, deixou brilhoso e eu passei na hora. Ele falou assim: eu fiz tudo isso, limpei o carro, fiz tudo. Menino grande, não, rapaz, olha pro pai aí. E aí, limpou aquele negócio todo bonito, deixou um brinco cheiroso, o carro eu passei, o carro estava cheirando novo. Aí ele falou assim: fiz tudo isso, e o senhor não diz nada. Ele falou: você quer um prêmio? Você quer um prêmio para fazer o que você tem que fazer? Eu te sustento. Você quer um prêmio? Você não paga aluguel, não paga água, não paga luz, não contribui com a feira, não faz nada, todo o dinheiro que você ganha é só seu. Você quer um prêmio? Porque você limpou a casa? Quer reconhecimento? Eu não vou fazer mais porque eu faço tudo e ninguém me reconhece. Você faz o seu papel, você não faz mais que a sua obrigação. Jesus ensinou isso. Jesus disse assim: aquele camarada que é o servo, está lá, trabalhou o dia inteiro debaixo do sol. Eu vou fechar aqui. Trabalhou o dia inteiro, vou encerrar. Trabalhou o dia inteiro debaixo do sol, tal. Ele veio, chega em casa, e aí o patrão dele, ele era escravo na época, o patrão dele chegou em casa. Você acha que o patrão dele vai dizer assim, vai tomar um banho, vai descansar? Não. Quando ele trabalhou o dia inteiro em casa, no sol, calcificante, fez tudo que tinha que fazer. Quando ele chega em casa, o patrão chegou, ele tem que ir lá fazer a comida, preparar tudo que tem que fazer, deixar a mesa pronta para depois descansar. E aí Jesus usou isso. Jesus disse assim: vocês estão querendo prêmio, em outras palavras, porque vocês estão fazendo o que os homens dizem que vocês têm que fazer? Considerem-se servos inúteis, porque vocês não fazem nada além daquilo que vocês tinham que fazer. Você não vai ganhar prêmio por fazer o óbvio. Você não vai ganhar prêmio por fazer o que tinha que fazer. Você vai ser premiado e recompensado por fazer além. Aleluia. Amém? Sim, nesse último caso aqui que eu acabei de falar, no estudo que eu acabei de falar, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela age de acordo com a Escritura, assim como o homem cheio do Espírito Santo age de acordo com a Escritura. Como é que uma esposa sabe que é cheia do Espírito Santo? Se ela não sai soltando os cachorros, gato, papagaio, pedra contra o marido. Porque o marido ama. O papel do marido é amar com atos. O papel da esposa é respeitar. É interessante que a esposa quer ser romântica. Ela que quer falar de amor, mas esse não é o teu papel, filho. Não é teu papel dizer amor. Eu queria uma noite romântica, a luz de velas. Esse é o homem que tem que cair a ficha. Não é você que tem que chegar lá e dizer para ele, não. Não é você que tem que ser romântico. Romântico tem que ser ele. Quem trata das coisas do amor é ele, porque ele faz amor por ação. Você trata de respeito. Teu papel é respeitar a mania. E o papel teu papel, mano, marido, tem poucos casados aqui, tá vendo? Não. Teu papel, mano, é amar. Me ama todo. É amar. E não é dizendo que ama. Isso não significa que você nunca vai dizer. Porque tem uns camaradas grossos, tapados, travados. Sabe aquele portão que eu falei que tá? Tem uns caras daquele que nunca disse que ama. Aí fala assim: tá vendo o que o bispo falou? Eu não preciso dizer que te amo. O bispo falou. Viu? Por isso que eu não digo que eu te amo. Não é isso. Dá uma destravada aí. Ele não está cheio do Espírito Santo. Vai ter que dizer que ama quando for necessário. Amém? Amém. Vamos ficar em pé. Cadê a hora? Vamos orar.